Bom dia, igreja, a paz do Senhor a todos os irmãos. É uma alegria estar aqui e participar de um momento tão especial na vida dessa organização que eu tanto amo e que tanto acredito nesse trabalho. A propósito, eu sou uma grande vítima dessa organização, né? Se eu sou o que eu sou, a MCM, ela passou pela minha história e ajudou o Senhor a me capacitar, a me preparar. Quando criança, eu fazia parte do Amigo de Missões. Eu já estou ficando velha, mas nem tanto, né? Então, por meados aí da década de 80, né, eu fazia parte dos Amigos de Missões. Ali eu aprendi os primeiros passos na minha caminhada com Cristo. Ao entrar na adolescência, ficar mocinha, fui impactado pelo trabalho das mensageiras do rei. Que alegria era participar daquele trabalho. Um trabalho que até hoje ocorre na nossa igreja. E é uma alegria ver a minha filha de 7 anos se envolvendo com esse trabalho também. Infelizmente, não tive muita oportunidade de ser uma jovem cristã em ação, mas acredito que nas igrejas que fazem esse trabalho, tem a oportunidade de vivenciar essa organização na sua plenitude, é uma bênção. Então, precisamos orar para que Deus levante irmãs para trabalhar com as nossas jovens. Elas precisam desse trabalho, elas precisam ser impactadas. E a MCM é uma organização que pode muito colaborar com esse impacto na vida das jovens. Quando me casei, muito ansiosa, fui participar da MCM. As minhas amigas falavam, inclusive, que eu dava mau exemplo. Porque, geralmente, as jovens não gostam de participar da MCM. Não sei por quê. Porque é um trabalho abençoador. Quando eu nasci, quem estava lá? A MCM, fazendo o culto do bebê. Quantas irmãs aqui já receberam o culto do bebê em suas casas, ao terem os seus filhinhos? Isso é obra, isso é um projeto que faz parte dessa organização. Quantas irmãs aqui, antes de casar, tiveram o privilégio de receber a sua Bíblia branca? Levantem as mãos. Eu tenho a minha até hoje. A Bíblia branca, ela é a despedida da jovem, né? Ela marca aí esse ritual de passagem de jovem que passa a ser mulher. E as histórias são muitas. O que dizer das amigas que por aqui passaram e que hoje já estão morando com o pai? Eu chego até a me emocionar, porque foram momentos assim maravilhosos e de muito amor e de muito carinho, né? E glória a Deus pela vida dessas irmãs e glória a Deus pela vida dessas irmãs aqui, que não desistiram desse trabalho, seguem firmes, corajosas, confiantes no Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa manhã. Mulheres para este tempo, o desafio de ser virtuosa. O desafio de ser uma mulher virtuosa. Eu queria refletir com os irmãos essa manhã sobre essa palavra maravilhosa que o Senhor preparou para nós. E para começar, eu queria compartilhar com os irmãos um texto que sempre falou muito ao meu coração. Um texto que eu aprendi com a irmã Meire Gláucia, quando eu estava na faculdade, Meire. Foi você que me deu esse texto e eu guardo ele até hoje. Eu acho que eu guardo há mais de 18 anos. Então, vamos ler? É um texto muito legal. Nós temos ali uma figura, né? Eu queria que os irmãos colocassem. Olha só, os tempos mudam. Estão vendo ali várias mulheres diferentes, né? Desde a mulher ali da época das cavernas, até a mulher no dia de hoje com um símbolo que talvez seja o símbolo da nossa atualidade, que é o celular. Eu gosto de brincar quando eu vou dar palestra nas escolas, né, ou vou falar de família, é que veio o telefone e os adultos mantiveram o autocontrole. Veio a televisão
os adultos ficaram firmes. Veio o computador, eles continuaram firmes. Veio o celular, eles também não se renderam. Mas quando inventaram o tal do smartphone, aí não teve outra, pastor. Todo mundo caiu. Essas irmãzinhas aqui, ó, todas elas têm Facebook, Instagram, elas conversam altos papos no WhatsApp, não é verdade? Não queiram fazer parte desse grupo, irmãos. É um grupo muito agitado, ninguém dá conta de acompanhar. Então, os tempos mudam. Quer ver uma prova disso? Vou ler para os irmãos um texto que se encontra muito desatualizado. E vocês vão confirmar comigo. Que diz o seguinte. Tem essa figura aí que é muito interessante, que mostra o quanto o tempo muda. A gente pode ver que os tempos mudam na nossa roupa de banho. Olha lá a mulher de 1890. Olha como que ela ia para a praia. Ela ia mais bem vestida do que eu estou aqui hoje. E olha que eu caprichei, hein? Olha só. Olha como que o nosso biquíni vai evoluindo ao longo do tempo. E o que eu quero chamar a sua atenção com isso? Se o tempo muda, será que ser mulher, o que isso vai representar na nossa família, na nossa sociedade, modifica também? É sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. E para começar, eu vou ler o texto do nosso tempo, que diz o seguinte: nós nascemos antes da televisão, antes da penicilina, da vacina Sabin, da comida congelada, da fralda descartável, do xerox, das lentes de contato, da pílula anticoncepcional. Nós nascemos antes do radar, dos cartões de crédito, do raio laser, das canetas esferográficas, antes das máquinas de lavar pratos, secadoras de roupa, cobertores elétricos, ar-condicionado, das escadas rolantes, antes do homem andar na lua. Nós casávamos primeiro e só depois morávamos juntos. Gente estranha, não? Nós nascemos antes do direito dos gays, da mulher que trabalha fora de casa, da produção independente de filhos, da terapia de grupo, dos spas e dos flats e dos carros a álcool. Nós nunca ouvimos falar em videocassete, CD, videogame, computadores, telefones celulares, danoninho e rapazes de brinco. Nos nossos dias, fumava-se cigarro, erva era usada para fazer chá, coca era um refrigerante e pó era sujeira. Embalo era como se fazia uma criança dormir, lambada era chicotada, fio dental servia para higiene bucal e malhar era coisa de ferreiro. Nós nos contentávamos com o que tínhamos. Nós fomos a última geração tão boba e tão ingênua a ponto de pensar que se precisava de um marido para ter um bebê. Não há de se espantar que sejamos tão confusos e haja tamanha lacuna entre as gerações. Mas nós vivíamos, sim, nós vivíamos e continuaremos a viver apesar das próximas invenções. Temos dentro de nós uma força intensa, que não é invenção dos homens, nem privilégio dos tempos. O que nós temos, igreja? Deus, e Ele é imutável. Ele jamais se modifica, porque Ele nos deixou a palavra, que é a sua maior revelação para nós. E nós precisamos nos fortalecer no poder dessa palavra, porque ela é imutável. É ela que vai nos ajudar a vencer os tempos que estão pela frente. Então, os tempos mudam. E com isso, ser mulher acaba sendo algo que vai se modificar também. A mulher de antigamente, ela tinha uma atividade que talvez a mulher da atualidade, ela não tem. Antigamente, a mulher não trabalhava fora, não era uma coisa comum. Hoje, grande parte das mulheres, se não pudermos dizer a maioria, elas trabalham fora. O trabalho ele faz parte da vida de qualquer família, seja ele exercido pelo homem ou pela mulher. E acaba que ser mulher nos dias de hoje é um grande desafio. Os irmãos já ouviram falar da jornada dupla?
tripla, quádrupla, né? Quíntupla. Né? Porque além de trabalharmos fora, quando chegamos em casa, ainda temos as demandas do lar, dos filhos, né? A educação, cuidar, gerenciar ali. Ser mãe hoje é uma das maiores profissões do mundo. Amém? Não é fácil ser mãe, não é fácil criar crianças, não é fácil criar adolescentes. E filho criado? Trabalho dobrado. O que modifica é a preocupação. Se antes a gente se preocupava com cocô, com xixi, com fralda, com papinha, a gente começa a se preocupar com funk, com Instagram, com Facebook. E quando o filho casa, essa preocupação continua. Também, um dia o meu médico me falou, o meu ginecologista, o pastor Rimac, quando eu ganhei a Thaís, eu fiquei com a cabecinha muito perturbada. E ele falou assim, minha filha, descansa no Senhor, porque você está muito preocupada com o seu bebê, mas eu tenho um filho que já é casado, é pai de família, e ontem ele pegou o carro para ir lá para Belo Horizonte, fazer um negócio do trabalho dele. Eu não dormi, porque também eu me preocupo com esse filho. O que modifica ao longo do tempo é a fonte da nossa preocupação. E isso é um trabalho que, além de ser glorioso, é muito árduo também. E esse trabalho ele é exercido por nós mulheres. E a Bíblia tem um versículo que nós gostamos muito de recitar quando estamos em uma programação desse tipo, que é o versículo de Provérbios, que diz o seguinte, Provérbios 31, coloca aí para mim, pessoal, Provérbios 31, 10, lá, ó, vamos recitar? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Mas tem hora que a gente não para pensar na profundidade desse versículo. E a sensação que eu tenho, me desculpem os homens, é que me parece que esse texto agrada mais aos homens do que às mulheres. Porque ele está colocado num contexto que ele vai descrever as características da mulher virtuosa. Uma mulher quase que perfeita. Essa mulher faz, acontece, acorda, compra, vende. Meu Deus, que mulher é essa? E essa mulher, ela existiu antes de Cristo. No momento em que a cultura era completamente desfavorável ao perfil daquela mulher. E a sensação que eu tenho, que quando eu leio Provérbios 31, né, ele começa o versículo número 1 dizendo o seguinte, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Olha que interessante. Porque mais adiante, o que a gente pode entender? Que essa mulher virtuosa, ela foi descrita por quem? Pela sogra, meus irmãos. Olha a pegadinha do malandro aí. Olha só, é uma descrição de uma sogra, de uma nora idealizada, tá? Então, o que vai acontecer? A sogra idealiza a sua nora. Alguns estudiosos vão achar que esse rei Lemuel é o próprio rei Salomão. Já outros vão nos dizer que não há evidências suficientes para afirmar se Lemuel é de fato ou não Salomão. Mas o que é interessante é que antes dela falar da mulher virtuosa, a descrição do capítulo, ele nos ensina também sobre a atitude do rei, como o rei deveria se portar. Ele vai falar de valores que aquele rei jamais deveria se afastar. E caminhando para o final desse capítulo, o que o autor vai colocar? Que esse rei também deveria se preocupar ao escolher a sua esposa. E aí, a gente vê que uma nora, uma sogra, idealiza uma nora. E a gente precisa pensar sobre isso, porque às vezes nós fazemos isso. Nós temos um ideal de nora tão grande, que será que essa nora vai alcançar a nossa expectativa?
e já entra no relacionamento, no casamento, frustrando a sogra. E aí eu coloquei ali, ó, nora versus sogra. Como que vai ser essa relação? Vai ser dessa maneira ou vai ser dessa maneira? Nós precisamos avaliar, porque esse relacionamento precisa ser uma bênção. A Bíblia nos conta a história de uma sogra que foi uma excelente sogra, que amou e abençoou a vida da sua nora. Eu estou falando de quem? Ruth e Noemi. E aí, irmãos, voltando para a ideia de refletir sobre o desafio de ser uma mulher virtuosa, quando eu leio Provérbios 31, eu fico pensando, meu Pai do céu, essa mulher virtuosa, ela existe? Ela existiu? Onde vive? Ela dorme? Do que ela se alimenta? Está parecendo aquela propaganda do Globo Repórter, né? Será que essa mulher virtuosa existiu? Será que de fato essa mulher foi uma realidade? A gente tem que ter uma sabedoria. Se está escrito na Bíblia, eu acredito que tem propósito para nos abençoar. Tem propósito de ensino. Por mais que esses questionamentos possam nos ser interessantes, não cabe a nós questionar a palavra do Senhor. Mas cabe a nós o desafio de aprender com esse capítulo. E eu acredito muito no que diz 2 Timóteo 3, 16, 17, que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, eu parei um pouco com os meus questionamentos e me voltei para esse versículo de Timóteo e comecei a perguntar, se essa mulher existiu, eu não sei. Mas o que nós podemos aprender com Provérbios 31, quando ele fala acerca de tantas características dessa mulher virtuosa? Eu cheguei à conclusão que a Bíblia, ela sempre vai nos ensinar sobre princípios. Princípios é tudo aquilo... volta aí na figurinha da casinha, irmão. Calma, irmão. Princípios é tudo aquilo que vai sustentar a nossa vida. É aquilo que vai ser a base. É aquilo que vai ser a verdade. E aí, eu me questionei, quais são os princípios que podemos aprender com Provérbios 31? Eu descobri que nós podemos aprender 3 princípios muito importantes. E o primeiro deles começa lá, ó, nos versículos 13 e 19, que vai falar que a mulher virtuosa, ela escolhe a lã e o linho, e com prazer ela trabalha com as suas mãos. Nas mãos segura o fuso e com os dedos ela pega a roca. E aí, o que eu percebi? Que a mulher virtuosa, ela tem a habilidade de tecer. Será que Deus espera que nós hoje, em pleno século 21, vamos pegar a roca e começar a produzir roupa para as nossas famílias? Não. Deus espera que nós sejamos tecelãs de vidas, das vidas que o Senhor nos confiou, que são os nossos filhos, que é a nossa família, que é a nossa casa. Quando uma pessoa se dedica à atividade de tecer, aquilo ela está desembaraçando aqueles fios, ela está organizando para que aquilo produza um resultado bom, que vai ser o tecido. E às vezes eu penso que nós, como mulheres virtuosas, nós precisamos desembaraçar os fios do nosso lar. Nós precisamos pacificar. Você é uma mulher pacificadora diante do conflito? Você se submete à autoridade espiritual do seu marido no seu lar? Quando vê pai e filho brigando, qual é a sua função? É de jogar lenha na fogueira ou é de pacificar? Diante de um problema, o que você faz? Você reclama ou você clama?
a Deus, o Senhor dos Senhores? Você tem paciência ao ensinar o seu filho? Você tem paciência ao fazer tudo aquilo que você faz na sua casa com amor? Eu imagino que o trabalho de uma tecelã, naquela época, demandava muita paciência para fazer aquele trabalho, para pegar aquele fio e transformar em tecido. Irmãs, às vezes nós reclamamos demais e acabamos por pecar contra um princípio muito importante, que é o da murmuração. O Senhor nos exorta: não murmureis, mas sejais alegres. Outra vez vos digo, sejam alegres. A gente precisa aprender esse princípio, que é o princípio de tecer vidas de uma maneira abençoadora no nosso lar. A gente precisa parar de reclamar e começar a clamar através da oração. Ser mãe, ser esposa, é um trabalho árduo, sim. Demanda paciência, é difícil. Nem sempre vai ser um mar de rosas. Mas nós precisamos entender qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, para a gente parar com esse comportamento que não tem agradado o Senhor. O segundo princípio nós podemos encontrar lá nos versículos 21, que diz o seguinte: não receie a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Olha só, se a gente fosse tentar aplicar isso na íntegra aqui em Valadares, mulher nenhuma seria virtuosa, né? Eu até hoje eu não conheço neve. Alguém aqui conhece neve? Levanta a mão. São poucas pessoas que conhecem neve. Para a gente conhecer a neve, a gente tem que se deslocar milhares e milhares de quilômetros da nossa região. A neve está lá no norte dos Estados Unidos, da Europa, ou no extremo sul da América. E aí, o que nós podemos retirar desse versículo? Que a mulher virtuosa, ela veste a sua família. Mas ela não veste a sua família com roupa, ela veste a sua família com organização, ela veste a sua família com oração. A mulher virtuosa, ela providencia a veste do acolhimento. Ela está dedicada, ela empenha a sua energia em construir uma família saudável. Ela está atenta aos relacionamentos entre irmãos. Ela está buscando ali a paz. Ela está evitando a contenda, ou ela está conduzindo os seus filhos a uma reflexão, para que aqueles problemas que às vezes vão machucar o coração ou vão destruir a relação familiar possam não mais existir. A Bíblia nos fala de mulheres que não tiveram sabedoria, que estimulou a comparação entre um filho e outro. Quando a gente vê aí o infeliz exemplo de Sara, né? Com Esaú e Jacó, Sara acertou muito, mas errou também. E nós precisamos aprender com os erros dela também, a fazer aquilo que ela não fez. E às vezes a gente fala assim: a gente ama igual, ama, o amor é igual, mas o relacionamento é diferente. Então a gente precisa vigiar e ficar atenta, porque a mulher virtuosa, ela veste a sua família, ela constrói uma família saudável. E o terceiro princípio, nós encontramos ali em Provérbios 31, nos versículos 22 e 25, que fala que a mulher virtuosa faz cobertas para a sua cama. Ela veste-se de linho fino e púrpura, reveste-se de força e dignidade, e ela sorri diante do futuro. A mulher virtuosa, ela além de tecer vidas, além de vestir a sua família, ela não esquece dela. Ela veste a si própria. E aí a gente pode pensar numa mulher que está preocupada também com o seu autocuidado. Às vezes essa demanda do lar, essa rotina do lar, a combinação do lar e do trabalho fora do lar,
vai nos colocar numa situação onde a gente vai deixar o nosso autocuidado de lado. A gente nunca vai ter tempo de fazer uma unha, de cuidar do nosso cabelo, de estar com uma roupa elegante. A mulher virtuosa, ela vestia com o melhor que tinha naquela época, viu, homens? Que às vezes os homens eles querem a mulher virtuosa, mas não quer pagar para ter uma mulher virtuosa, não. Mulher virtuosa custa caro, pelo menos a da Bíblia, viu? A Bíblia fala que ela vestia com linho fino e de púrpura. Eram os objetos mais caros da época. A mulher virtuosa, de fato, era uma mulher muito trabalhadeira, mas era uma mulher bonita, era uma mulher elegante. Amém, maridos? Cadê o Felipe? Amém, Felipe? Amém? A mulher virtuosa, ela se vestia com o melhor, tá? Então não reclama das minhas contas, não. Mulher, irmãos, tem que andar bonita, tem que andar elegante. Em nome de Jesus, uma mulher virtuosa, ela se cuida. Não é vantagem ficar feia, desleixada. Irmãs, você precisa cuidar da sua família, mas você precisa cuidar de você também. Qual foi a última vez que você fez a sua unha no salão? Qual foi a última vez que você comprou uma brusinha para você? Um sapatinho? Qual foi a última vez que você almoçou no seu restaurante preferido? Qual foi a última vez que você comeu o seu doce preferido? Maridos, vamos ajudar essas mulheres a serem virtuosas, porque não é fácil. Minha querida, se cuide. Hoje aqui nós estamos todas lindas, e isso é uma bênção. Mas precisamos estar lindas sempre, porque isso faz bem para o nosso bem-estar, para a nossa autoestima. E isso não é vaidade, não. Isso é autocuidado. O autocuidado é importante. E a mulher virtuosa de Provérbios, além dela se vestir bem, ela se veste com virtudes muito importantes para o seu dia a dia. Ela se veste com força. Ela não é uma mulher fraca. Ela não é uma mulher mimimi, uma mulher reclamadora. Ela é uma mulher forte, que confia no Senhor, que acredita que a solução virá do Senhor, por mais difícil que esteja. E logo, essa mulher, ela é persistente. Ela não desiste nunca. Ela está focada. Ela tem alegria. E ela tem uma característica muito importante, que é o domínio próprio. Hoje, o domínio próprio, ele tem se tornado um desafio na nossa sociedade. E a gente precisa cultivar esse fruto, que é um fruto do Espírito Santo. A psicologia vai denominar o domínio próprio como autocontrole, como a capacidade de autorregulação. Eu recebo vários adolescentes e, às vezes, até adultos no consultório, porque têm dificuldades em exercer o domínio próprio. E começam a prejudicar a sua vida por não ter esse fruto do Espírito. Nós que aqui estamos, nós temos condições maiores de ter o domínio próprio. Porque além de ser uma qualidade, uma característica importante ao desenvolvimento de uma vida madura, de uma vida saudável, nós podemos ter esse fruto porque o Senhor nos deu. Ele está lá descrito em Gálatas, quando o apóstolo fala ali que a gente precisa cultivar o fruto do Espírito e não dar vazão para o fruto da carne. Então, meus irmãos, recapitulando, a mulher virtuosa, ela é muito virtuosa, não porque ela faz aquela quantidade de coisas, mas porque ela observa esses 3 princípios. O primeiro princípio é que a mulher virtuosa, ela tece vidas através da pacificação e construção de uma família saudável. E hoje o Senhor, nessa manhã, Ele procura as tecelãs de vida. O Senhor pode contar com você, minha irmã? Amém?
Quem são as tecelãs de vidas aí? Cadê as mulheres virtuosas? Levantem a mão. Vamos tecer vidas para a honra e glória do Senhor? Amém. Segundo princípio, a mulher virtuosa, ela veste a sua família com oração. E a oração, ela é muito importante, porque ela é o recurso que nos permite preparar para o dia mau. A Bíblia fala que o dia mau existe. O próprio Senhor Jesus nos alertou que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor já venceu tudo por nós. Por isso que temos que estar em constante oração. A mulher virtuosa, ela se veste com oração. Porque uma mulher que ora continuamente, constantemente, ela tem mais condições de passar pelo dia mau, focada na esperança que é Jesus para a nossa vida e para a questão seja ela qual for. E terceiro, a mulher virtuosa veste a si própria com força e dignidade. E ela não negligencia o seu autocuidado. Então, nós precisamos tecer vidas, vestir a nossa família e nos vestir. Isso é o que eu aprendo com Provérbios 31. E para encerrar, eu queria compartilhar um versículo já no finalzinho desse capítulo, que para mim resume muita coisa, quando ele vai falar das características dessa mulher. Ele diz o seguinte, vamos ler? E talvez a maior característica da mulher virtuosa é que ela é uma mulher temente ao Senhor. E o mais maravilhoso disso tudo é que o Senhor ainda nos dá uma dica de recompensa. Sabe o que Ele vai fazer com essa mulher virtuosa? Que essa mulher que está disposta a observar esses princípios, o Senhor vai louvar essa mulher. O que é louvar? Essa mulher, ela vai receber o elogio do Senhor. Ela vai receber a validação do Senhor. Ela vai receber a aprovação do Senhor. E eu acredito que isso é imensurável na nossa vida com Deus, na nossa caminhada. Minha irmã, eu não sei para quem você está fazendo, lá na sua casa, lá no seu trabalho, ou até mesmo aqui na igreja. Mas eu gostaria que você, antes de qualquer coisa, fizesse para o Senhor, com o temor do Senhor. O apóstolo Paulo uma vez nos falou, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. A nossa vida em tudo tem que glorificar o nome do Senhor. Seja na maternidade, seja no trabalho fora de casa, seja como dona de casa. A sociedade de hoje quer nos ensinar que a pior coisa do mundo é uma mulher se dedicar ao seu lar. É uma mulher ser dona de casa. Inclusive, há demérito nisso. Mas eu queria dizer para as irmãs e para os irmãos que isso é uma grande mentira do diabo. Eu acho que o maior privilégio que nós temos hoje é ser dona de casa, é ser mãe, é ser profissional lá fora, glória a Deus. Mas lembre-se que o seu primeiro ministério é dentro da sua casa. O seu ministério ele tem que ser exercido com amor, com carinho, ao botar uma mesa de café da manhã, a colocar uma mesa de almoço, ao gerenciar ali as tarefas, dividindo ali com os membros da família. Que mulher é essa que você tem sido? Será que você é a mulher rixosa, que Provérbios também fala? A mulher que fica gotejando, pingando, chata, murmuradora, reclamadora? Irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos fortalece para o dia mau.
Vamos crer nessa verdade, vamos tomar posse dela. Não é à toa que o tema nacional da União Feminina Batista é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o mais incrível que esse versículo tem, não é somente as palavras motivacionais que ele se coloca com tanta beleza. Se você for ler o versículo 12, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: eu posso passar por privação, eu posso passar por fome, eu posso passar por dificuldade, mas posso passar por fartura. Mas em qualquer coisa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não é só motivacional, isso é para nos lembrar que podemos ser fortes no Senhor, tanto na alegria, quanto nos momentos difíceis, quanto nos momentos que são os maiores desafios da minha vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como que está a sua casa, eu não sei qual é a luta que você tem tido com o seu filho, mas o Senhor manda te dizer que é para você continuar firme no propósito, porque Ele vai trazer vitória, Ele vai trazer vitória, Ele vai trazer resposta. Então, mulher de Deus, a sua missão é ser virtuosa, a sua missão é continuar firme em oração, porque tem recompensa do Senhor para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela palavra dEle, que é tão somente dEle, e que nos edificou nessa manhã. Eu queria que cada mulher aqui colocasse a mão no seu coração. Eu queria que nesse momento você apresentasse a sua vida ao Senhor. Eu queria que nesse momento você colocasse a sua maior dificuldade. O Senhor manda te dizer que Ele vê. O Senhor manda te dizer que Ele está com você, que Ele tem visto a sua luta. Não desista, minha irmã. Continue clamando, continue orando, continue desenvolvendo as virtudes da mulher que o Senhor espera que você seja. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos falou nessa manhã, através desse culto, das músicas, através da história da nossa MCM, essa organização tão persistente, tão linda, tão maravilhosa. Nós te louvamos e te glorificamos por isso, Senhor. Nós te pedimos nessa manhã que o Senhor venha nos conceder a graça de sermos essa mulher de Provérbios 31, de sermos essa mulher virtuosa, não que faz um monte de coisa, mas que observa, ó Deus, esses princípios de tecer vidas, de vestir a família e de vestir a si própria no Senhor, com oração, com alegria, com força, com foco, com persistência. Visita, Senhor, a vida de cada mulher nessa manhã. Eu não conheço quais são as lutas, mas o Senhor conhece. Eu não conheço quais são os motivos de gratidão, mas o Senhor conhece. E te pedimos humildemente que o Senhor receba cada mulher no seu altar. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha louvar cada mulher aqui nessa manhã, que tem se prontificado a ser temente ao Senhor. O Senhor nos prometeu recompensa, e nós aguardamos no Senhor pelo seu louvor, Deus. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, por nos ensinar, através da tua Bíblia, através dos nossos pastores, através das nossas organizações, através daquela irmã, ó Deus, que simplesmente nos dá um sorriso, um abraço, que ora por nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós somos eternamente gratas ao Senhor por sermos mulheres, e por isso que queremos ser virtuosa. O mundo tem nos ensinado que não vale a pena ser essa mulher, mas no Senhor nós declaramos com ousadia que podemos ser essa mulher, porque o Senhor é quem nos fortalece. Usa, Senhor, as nossas vidas para a honra e glória do teu nome, e que cada uma das nossas casas seja o nosso maior e melhor ministério, seja o lugar em que os nossos filhos e os nossos maridos tenham o nosso melhor,
tenham a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor dona de casa, a melhor mulher virtuosa. Muito obrigado, Jesus. Perdoe as nossas fraquezas, as nossas falhas, o nosso pecado. Perdoe-nos, ó Deus, quando queremos desistir. Somos tão humanas, tão falhas, mas te pedimos que continue nos fortalecendo nos dias maus. Continue, ó Deus, segurando na nossa mão e sussurrando no nosso ouvido aquilo que Isaías escreveu, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te ajudo. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor, hoje, todo, sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?